Então, pessoal, voltamos, mas dessa vez nós temos uma pequena alteração. Assim que eu carreguei lá a aula para o YouTube, eu assisti, porque depois que eu ponho eu assisto. Então vocês vão perceber também tem um coleiro aqui que não para de cantar. Eu sou do interior, então não tem, vamos dizer, não tem nem horário para poder eu gravar. Eu gravo à noite. Vocês podem ver que tem alguns vídeos que eu gravei 22, 23 horas. Caraca, às vezes até de madrugada eu já gravei aula e o passarinho ele não para de cantar, ele canta noite e dia. Mas vamos lá para o que interessa. O que acontece? Nós temos aqui alguns pontos de atenção. O GET, nós vamos buscar recursos do nosso servidor. O POST, nós vamos enviar um recurso para o nosso servidor. O PUT e o DELETE, o PUT nós iremos atualizar e o DELETE nós vamos deletar. O PUT e o DELETE, ele tem uma nuance diferente. Por quê? Que para eu atualizar, eu preciso identificar qual recurso eu quero atualizar. Porque se eu boto um barra contato e mando um corpo da requisição sem especificar qual que eu quero atualizar, vamos dizer num pior cenário, eu posso atualizar todos os contatos para aquele modelo que eu pedi atualização. Então eu tenho que informar qual é o ID, qual é o identificador, qual é o código daquele contato que eu quero identificar. Então, eu preciso, além do contato, colocar o identificador. A mesma coisa do delete. O delete é até aquela questão do banco de dados, né? O delete sem o where. Ele faz isso aqui, né? O delete puro, que deveria, no caso, todo delete do banco de dados deveria ser o delete e você informar o where. Onde você quer deletar? Qual o ID? Então, o delete sem where é sem um identificador, ou seja, apaga o banco inteiro. Então aqui nós temos também que identificar qual é o ID que eu quero deletar. Então foi um pequeno detalhe que não me ative no princípio, como está mostrando vocês. Estou refazendo, tornando esse vídeo aqui poder fazer essas correções. Beleza, vamos fazer aqui agora uma dessas funções que a rota está chamando para vocês entenderem. Vou fazer no mesmo arquivo, mas depois eu vou explicar como mover esse arquivo para outras partes e o porquê. Então vamos pegar aqui o delete contato. Então quando bater na rota delete, através da URL, ele vai chamar esta função. Então aqui nós iremos construir essa função aqui, ó. Func delete contato, que vai receber na minha requisição o quê? Um W, que vai ser um HTTP ponto response-write, a resposta da requisição, e vamos receber como parâmetro essa função um R, que vai ser um ponteiro para um HTTP ponto request. Beleza. Então, aqui eu montei a função que vai ser chamada quando bater nesta rota. Todas as funções ela vai ter essa assinatura. Vai ter um W que vai ser um response write e um R que vai ser um request. Josias, como assim? Vamos lá. De acordo com cada verbo, nós podemos ter um envio de uma informação pelo corpo ou um envio pelo cabeçalho ou um retorno pelo cabeçalho. Esta função vai contemplar as duas coisas. Por exemplo, no get. Quando eu dou um get, eu estou buscando o que eu quero pelo cabeçalho, lá pela minha rota. Então eu boto lá, localhost, porta 3000, barra contatos, dou um enter. Mandei o que no corpo da requisição? Não precisa nem mandar nada. Só solicitei e ele vai me retornar no corpo da requisição. Então ele vai me retornar o quê? Um response writer com todos aqueles contatos que tiver. Para criar o contato, para criar contato, eu vou bater a rota,
localhost, porta 3000, contato. Só que para eu criar, eu tenho que enviar algum recurso para o servidor para poder ele entender que tem que criar. Então eu vou lá no meu body, lá no corpo da minha requisição, eu vou montar uma estrutura chamada de JSON para poder enviar. Então eu sempre vou ter um response writer, que vai ser a resposta lá no corpo, e o request. O request é onde vai mandar lá qual status code foi devolvido, foi um 204, foi um 201, foi um 200, foi um 404, foi um erro 500. Então, onde vai estar sendo respondido os status code, e aqui vai ser o corpo da minha requisição. Então, eu primeiro fiz a função do delete contato e vou fazer aqui agora dos outros, ó. Func atualizar contato, já peguei aqui que já me aparece. Então nós vamos ter um W do tipo http response writer. Por mais, gente, que para quem tá vindo de outra linguagem, como eu vim, de outra linguagem até que eu não consegui pegar bem, vim com o visto de linguagem errado, e chega aqui, encontra essa assinatura e percebe que, caraca, é bem estranho, eu também achei. Só que depois acabamos que acostumamos com essa assinatura do http.responseWriter e o http.request. É uma assinatura. É meio que aceitar que todas as funções para poder bater na rota precisa desses dois parâmetros, o responseWriter e o request. Vou criar aqui o func criar contato. Mesma, fazer que daí eu falava com as crianças quando trabalhava num curso, né? Mesma novela, response writer. E aqui eu tenho o R que aponta para o http.request. Calma aí. http.responseWriter http.request criar contato. Aqui também nós temos func listar contatos. Vou copiar. No começo, gente, não é nem recomendável ficar copiando trecho de código, não, porque nós temos que gravar aquela sintaxe ali da linguagem. Então não se aconselha a fazer isso. Deixa eu verificar que está acusando algum erro, não. Deixa eu salvar aqui, beleza. Tinha dois que não estavam mostrando como azulzinho. Eu salvei aqui, dei um Command S, um Ctrl S caso você estiver utilizando um Windows. Beleza. Agora nós iremos partir para uma pequena discussão, que foi uma dúvida que eu tinha quando eu comecei a criar minha primeira aplicação em Go. Por quê? Meu comportamento logo no começo é como se fosse uma mula empacada. Eu achava mais fácil criar uma aplicação em um único arquivo. Por quê? Se eu vou precisar usar uma função listar contato para poder bater na minha rota aqui, e quando bater no get eu dizer o que tem que fazer através desta função, que eu vou criar todos os requisitos aqui dentro, eu achava, nossa, mas não é melhor eu criar tudo em um arquivo só, que eu estou vendo tudo e fica mais fácil? E o meu tech leader e um dos sênios da equipe sempre falava, não, tem que ter a questão da responsabilidade das camadas. Cada camada tem que ter uma função, você não pode fazer tudo em um arquivo só. Só que às vezes nós, por algum momento, ou por estar lidando com vários códigos pequenos, às vezes nós achamos que tudo dá para fazer em um arquivo só. Então, até eu li em um artigo que diz o seguinte: se o seu código ele possui menos de 100 linhas, você poderia até fazer em um único arquivo. Só que imagina só, outra pessoa poder dar uma manutenção, outra pessoa para poder ler. Agora você imagina uma aplicação de grande porte,
Ou seja, vamos colocar aqui o marketplace do Mercado Livre. Quantas e quantas e quantas milhares de linhas tem? Imagina em um único arquivo para poder dar manutenção nisso. Imagina para quem é novo para poder entrar, para poder se atualizar do que precisa fazer. Então seria uma maior zona aquele código todo. Só faria sentido na cabeça do programador que desenvolveu aquele código. Agora, para qualquer outra pessoa que fosse analisar aquele código, cara, quanto mais eu leio, mais eu fico confuso. Então, daí que há muito tempo, não é algo recente, que foi colocado em pauta as questões de utilizar uma arquitetura em camadas. Então, nós temos hoje o padrão hexagonal, o padrão do Architecture, nós temos o MVC, que é um dos padrões mais básicos que tem, que por incrível que pareça, eu também senti muita dificuldade quando eu falava, caraca, padrão MVC, o que é o padrão MVC? Então, o padrão MVC é um padrão de arquitetura que tem a função de dividir a nossa aplicação em camadas e cada camada ter uma determinada responsabilidade. Então, vamos parar um pouquinho o código e vamos entrar aqui na pasta interna para poder nós criarmos essa camada e eu explicando cada um a vocês. Então, nós teremos uma camada aqui chamada camada controller. A camada controller vai ser a camada onde, quando for chamar a minha rota, bati lá na rota, vai ser o primeiro lugar que vai ser chamado, né? O controller vai receber essa chamada das rotas. Então, toda vez que você bater naquele endpoint, vai cair na minha controller. Então, vai ser como se fosse um gerenciador das minhas rotas. Então, todas essas funções aqui, elas vão estar dentro da minha controller. Então, o controller vai receber as rotas, vai como se fosse o guarda lá de cada rota lá. Vou criar também uma pasta chamada repository. Nós vamos entendê-la quando for trabalhar com a questão do banco de dados. Opa, não criei. Vamos criar também uma chamada camada service. Beleza. E aqui, deixa eu até pegar aqui Deixa eu só ver aqui outra pasta aqui. Controller View Model. Vamos deixar essa aqui como domain. Vou colocar model, mas vamos deixar como domain. O que acontece, Jane? Como que funciona esse modelo MVC? Então, aqui está mostrando aqui, ó, basicamente, ó. Então, nós temos a requisição que vem do usuário. Então, quando nós batemos em um determinado endereço, este endereço vai ser encaminhado para a minha controller. A controller vai pegar esses dados e vai conversar com a minha model. Então, vai lá, vai buscar o que o usuário quer, ou enviar o que o usuário está mandando para o banco de dados. Depois que assimilar e trazer o que o usuário quer, vai voltar para a controller, ele vai bater lá na view, que vai renderizar essas informações, que talvez, como as informações já estão voltando, não faz sentido para o usuário. Então, vamos imaginar que está voltando um JSON lá, daquela formatação de um JSON lá para o usuário, que não faz sentido. Então, vai para a view, que vai modular aquilo dali, que vai estilizar aquele JSON, que vai retornar para vamos dizer, para uma página que o usuário consegue compreender, um HTML da vida. Então, vai voltar para o usuário. Então, nós temos essa organização, Model, View e Controller. Então, a parte do View, por que nós não vemos a parte do View quando nós estamos criando o back-end? Porque a parte do View fica a cargo do pessoal do front-end. Então, aqui sempre nós vamos ver Controller, Model, Repository,
service. Então, essas camadas que ficam do lado do back-end. O view é questão de renderização, ok? Então, o que acontece? Eu vou pegar estas funções, vou retirar daqui e vou na minha controller, vou criar aqui um arquivo chamado eu poderia criar um arquivo só, gente, chamado contatos.controller, contatos-controller.go e botar todas as funções lá dentro, mas eu vou ser mais específico ainda. Aqui eu vou criar uma função chamada listar contatos.go. Vou criar um arquivo criar contato.go. Atualizar contato.go. Atualizar contato.go e deletar contato.go. Por que eu fiz assim? Porque eu estou dividindo ainda mais. Ou seja, se eu quero saber só a respeito de deletar contato, o controle de deletar contato, eu já vou direto a ele. Então eu coloquei bem mais intuitivo ainda. Aqui eu tenho que colocar o pacote controle em todos eles, porque cada pasta que eu crio aqui é como se fosse um novo pacote, né? Então, criando aqui o pacote controller, só clicar, digitar PA e completar. Por isso que nós instalamos aquela extensão do Go lá no início. Então, package controller em todos eles. Vou colar aqui para depois começar destrinchando, ó. Então, aqui nós vamos ter somente a função atualizar contato. Aqui pede a importação, ó. Adicionar o import net /http. Aqui, mesma coisa, só que aqui eu vou criar contato. Então eu apago. Era mais vantajoso se eu tivesse copiado um por um do que ter trago todos para cá, agora tem que ficar tirando um por um. Mas já foi. Porque pensa em um trem demorado, é o tal do editar vídeo, gente. Aqui é a Vera, não tem como parar para editar não, que dá muito, mas muito trabalho. Então eu prefiro inclusive fazer o quê? Teve alguma coisa que foi dito ou foi feito de maneira incorreta, eu prefiro fazer outro vídeo de como se fosse uma errata, estar consertando, do que ficar editando o vídeo, que dá muito trabalho. Então, beleza, botei todas as chamadas de funções dentro de cada arquivo do meu local controller. Então, tá aqui, ó, delete, criar, atualizar, listar. O main, ele vai estar acusando um erro, por quê? Primeiro, quando eu boto listar contato, ele está esperando que essa função esteja dentro desse mesmo pacote. Como eu criei o pacote controller e dentro da controller eu criei a função listar contato, aqui eu vou ter que colocar ó, controller ponto listar, criar. Então aqui, por exemplo, listar contato. Ó. Aqui ele percebe que tem dois. Listar contatos. Aqui é a mesma coisa, senão se eu botar o botão direito em cima, ó, aqui não consegue consertar, aqui não aparece que eu tenho que preencher o controller. Beleza, eu vou digitar controller aqui, controller ponto, na frente de todos eles. Porque automaticamente ele tem que importar o pacote controller para poder fazer essa comunicação aqui, ó. Se eu vir aqui em cima, ó, API include agenda interna ao controller, ou seja,
internal, controller, e aqui eu estou chamando essas funções aqui. Entenderam? Uma modificação aqui seria, pensando no seguinte, até explicando um conceito que tem na linguagem Go. Josi, aqui você está usando a porta 3000. E se um dia você vier trocar essa porta 3000 por qualquer outra porta? A porta 3000 não está mais em uso, eu quero trocar essa porta 3000 por uma porta 8080. Eu vou ter que trocar aqui, vou ter que trocar aqui, por exemplo, até uma confusão, ó. Coloquei 8080, lá coloquei 3000. 3000. Toda vez que eu precisar trocar, eu vou ter que trocar aqui, nessa função que eu estou dando um print, e trocar aqui também, principalmente aqui, onde que é o listen serve, onde estará escutando o servidor. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou estar utilizando uma constante aqui no meu programa chamado porta, e vai receber o valor de 2.3000. Então, declarei essa constante aqui. O que é uma constante, gente? Uma constante é um valor fixo, que ele não vai mudar ao longo da execução do meu código. Um exemplo, Josias, é a constante π, a constante raiz de 2, entenderam? A constante de Euler. Então, é um número fixo. Ele não vai mudar no meu código, então eu posso declarar ele como uma constante aqui em cima, bota a palavra-chave const, o nome da constante e o valor dela. E aqui embaixo, ao invés de eu chamar ela desta maneira, aqui eu chamo porta. E aqui eu vou botar um %f, %s, que é uma string, e aqui eu vou chamar porta. Ok? Quando eu alterar em um, vai alterar em outro. Por exemplo, José, bota esse programa para executar para eu ver como que vai ficar. Pedi um novo terminal que eu tinha tirado, ó, terminal, novo terminal, a questão da barra dos menus. E aqui eu vou digitar um go run cmd main.go. Então já está mostrando aqui, ó, carregando a aplicação no endereço localhost porta 3000. Então já está dizendo o quê? A aplicação está sendo carregada. Agora, se eu vier fazer um teste aqui, se eu digitar aqui, por exemplo, vou dar que o vídeo está muito grande, localhost 3000 barra contatos, não vai aparecer nada. Por quê? Por mais que ele vai bater na minha rota e vai cair na minha controller, dentro da minha controller não tem nada. Então vai ser como se fosse página vazia, tá batendo na controller, só que dentro da controller não tem nada. Entenderam? Então depois que nós criarmos, por exemplo, um listar com um dado chumbado, nós iremos fazer um teste, mas por enquanto não faz sentido eu botar uma rota e teclar Enter e não mostrar nada. Ah, tá funcionando, tá? Mas não mostra nada, e aí? Então no próximo vídeo nós iremos fazer isso. Então vamos lá, que o vídeo tá ficando grande pra caramba.